Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande Banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, o último do veraneio 2018. E, obviamente, quem parte com vontade de ficar antes de partir já tem vontade de voltar. Esta é que é a grande verdade. Estava tão bom as gravações aqui, com tantas estrelas, que hoje, selecionadas, vão fazer o programa de encerramento deste veraneio, que teve muitas realizações, muitos conflitos também, né? Porque se criou agora, através do WhatsApp, né, uma maneira de agressão. Poucos pela paz, muitos pela guerra, em tudo. Mas como nós estamos com um país em verdadeira guerra civil, né, nós temos que entender isso, até a hostilidade das pessoas, até muitas vezes o espírito de desarmonia e o espírito belicoso que impera hoje no Brasil de norte a sul. Né? Como diria o meu amigo Vitor Faccioni, facciamo l'amore, non facciamo la guerra. Facciamo l'amore, non facciamo la guerra. Calil Sebe Neto, nosso diretor do Banrisul, feliz com os resultados do Banrisul. Satisfeito de estar aqui nessa bancada com tantas personalidades, final de veraneio, mas principalmente uma retomada do país. Eu acho que os números da economia nos dão uma esperança que 2018 as coisas têm que melhorar. E satisfeito com a intervenção no Rio de Janeiro. Não é matéria para sair para o Brasil afora falando de coisas ruins, de insegurança. Eu acho que o Brasil tem que... O Rio de Janeiro sempre foi o nosso cartão de visita para o mundo. E nós não podíamos chegar na maior festa popular, que era o Carnaval, com aquela insegurança. Ainda bem que o senhor presidente da República tomou uma medida enérgica. Eu acho que o Exército vai fazer o seu papel. O general Cruz tem uma missão muito grande de unir as Forças Armadas e botar em ordem o Rio de Janeiro, porque não pode o crime ser mais forte que os homens de bem. Na realidade, não é só o Rio que está precisando, o Brasil inteiro está precisando de intervenção na área de segurança. Nós estamos em ritmo de violência em todo o nosso país, lamentavelmente, e não estou falando do governo atual, isso vem ano após ano, vem se agravando. Há 30 anos atrás, a gente dizia que Porto Alegre ia virar um Rio de Janeiro e virou realmente, né, vereador Denilson aqui? É verdade. Aqui com essa companhia, nesta mesa, com o ministro Marum, nosso conterrâneo, gaúcho, que está fazendo um trabalho que precisa ser feito, de conversar. Eu acho que isso em todas as esferas públicas, o ministro, o secretário, o presidente, deputados, precisa do diálogo. E Vossa Excelência está fazendo esse serviço e nós precisamos registrar, como gaúchos orgulhosos que somos do seu trabalho no Ministério atualmente. Tenho aqui o presidente da Câmara de Vereadores, meu chefe, Walter Nagels, o Fistenauer. Já está anunciando todo mundo. Eu vou anunciando todo mundo. Eu tá certo, furar, tem que tá furar certo. agora no último programa. O programa não tem freios. Eu vou anunciar também o nosso comandante Paulo Sérgio Pinto, que anunciou como último programa do ano aqui nas dependências da SABA. Aliás, Paulo Sérgio... Institutos Panorâmicos, junto à SABA e ao SESC aqui em Trânsito. Aliás, a promoção da Rede Pampa, os caminhos do Rio Grande, foi um dos grandes sucessos para encerrar o veraneio desse ano. E os nossos amigos da EGR estavam apreensivos. Paulo Sérgio, uma cesta de carnaval, vai conseguir botar gente? Deu overbooking. Né? Deu overbooking, todo mundo que estava aqui estava atento. Foi um grande seminário e por isso acho que nós estamos aqui felizes para encerrar esse veraneio com essa gravação, Paulo Sérgio. Maravilha. Milton Machado, feliz com o seu São José? É verdade, São José está bem, né? E nós estamos felizes aí com... Já estamos quase em maioria nessa mesa.
Exatamente, né? A gente não sabe qual, mas parece que do ministro já passou para o Zequinha também. Ele já está torcendo para o São José também, tá? Mas sobre esse assunto, pastor, da segurança, esse é um assunto muito grave que nós estamos enfrentando, né? Acho que vai amenizar a situação, mas não resolver. Para resolver isso vem de base, tem que começar a cuidar das nossas crianças desde a época escolar, né, para que não cresçam no meio, né, marginal como estão crescendo. Então, porque hoje nós estamos perdendo a maioria das nossas crianças para o tráfico, né, para os bandidos, para esse tipo de pessoas. Então, vai amenizar a situação do Rio de Janeiro, mas não vai resolver. Meu caro ministro, o senhor também fez esforço hercúleo para chegar ontem aqui para o nosso seminário, mas já a sua gravação já está sendo aproveitada aqui pelos nossos colegas. Pois é, eu fui escalado ontem pelo presidente Temer para representá-lo na posse do novo governador de Santa Catarina, que é um correligionário nosso do MDB, o Eduardo Pinho Moreira. É médico ele? Ele é médico, médico, ex-prefeito de Criciúma, já governou Santa Catarina por um espaço de tempo e chega com muita vontade. Então, fui escalado para representar o presidente. E vou te contar uma coisa, eu estava vindo para cá, cheguei a fazer uma coisa inédita. Estavam 3 mil pessoas lá e eu abri mão de falar. Você sabe que um político abre mão de falar para 3 mil pessoas. Não, mas candidato à presidência da República. É bom, você então abri mão de falar. Candidato à presidência da República. Bom, deixar de falar para 3 mil pessoas. Teve gente que disse que foi o melhor discurso que eu fiz na minha vida. Não, deixei de falar tentando chegar a tempo aqui, mas cheguei, eu já havia se encerrado, fiz uma manifestação e fui imediatamente lhe visitar. Mas soube do sucesso, estão recebendo também os resultados do fórum e sei do sucesso que foi. Você está de parabéns, como de resto todos que participaram. Ontem um dia histórico, eu tenho essa intervenção como uma declaração de guerra ao banditismo. É uma declaração de guerra. O Brasil ontem declarou guerra ao banditismo. Essa é a primeira ação, talvez a mais contundente, mas as coisas não param por aí. E eu, no decorrer do programa, vou falar sobre esse assunto. Mas estou muito feliz por estar podendo participar aqui, mais uma vez, desse programa de debates. O senhor já é tradicional aqui no Papo Debates em Atlântica. Você é muito generoso, me convida, eu faço questão de aceitar, porque é uma oportunidade. Participa quem dá audiência. Sequinha, a gente pode debater, pode dialogar e esse é um espaço de diálogo importante. Participa quem dá audiência. Muito obrigado. Você... A gente mede aqui. Tá bom, então, muito obrigado. Quando o Marum tá... muito obrigado. Fico muito grato. Walter Nagelson, nosso presidente da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado de novo, te agradeço a generosidade do espaço, do convite, cumprimentar aqui todos os amigos, o nosso querido ex-deputado, diretor lá do Badesul. Fico feliz que o Badesul está no azul de novo. Eu que estive lá no governo do governador Rigoto, meu querido colega Edenir Sequim, Milton. Não está, diminuiu o prejuízo. Né? Não, entrou no azul. Mas não. Entrou no azul. O presidente vai anunciar. Mas depois vamos ver como é que fizeram essa maquiagem. Quando eu estive lá com o nosso Dagoberto Lima Godoy, conterrâneo do Calil, nós saímos de 300 milhões para mais de 1 bilhão em capital social, 3 bilhões e tanto em ativos administrados, e depois no governo do PT destruíram o banco. Fizeram um negócio de compadrio. Queria cumprimentar o Jefferson Fursenal e dizer, ministro, da minha satisfação de estar aqui acompanhando o seu trabalho. Ontem nós vimos a recuperação dos números do Brasil, de um modo geral, da economia, todos os indicadores extremamente positivos. Aqui no Rio Grande do Sul isso tem reflexo, por exemplo, a fábrica da GM, o Gerson, que trabalha com isso, já está trabalhando nos 3 turnos, aqui em Gravataí. Isso é muito importante, e saudar essa iniciativa do Rio de Janeiro, que é remédio constitucional para a garantia do Estado democrático de direito. Como bem falaram todos aqui, nós estamos vivendo uma situação que é inaceitável sob todos os aspectos. De pais, mães, é uma verdadeira guerra urbana, um estado de falta de anomia, que é a falta de ordem, é uma esculhambação geral, as pessoas não tendo mais tranquilidade nem para estar na praia, turismo, tudo que a gente viu, e é preciso restabelecer isso. Agora, Milton, eu tenho uma preocupação que é o seguinte: essas questões de segurança, é verdade, elas têm que ter uma visão de
de imediata e uma visão de longo prazo. A visão imediata é tu ter os remédios para poder combater uma ferida que está aberta na pele, que é esse problema que a gente vê no roubo de carga, nos assaltos, no latrocínio, em tudo isso. Isso precisa polícia e precisa repressão policial. Quando a gente fala em repressão policial, muita gente se arrepia. Confunde repressão policial com repressão política. O Brasil superou a fase da repressão política, graças a Deus, vivemos estabilidade democrática e não se pode confundir, Paulo Sérgio, repressão policial com repressão política. Exato. Repressão policial é absolutamente necessária em qualquer sociedade, em qualquer Estado democrático de direito. É a garantia que o cidadão de bem tem contra o crime. Bem que a seu lado está um cidadão, Jefferson Stenal, e há muito e eu fico até estranho, porque a Renner foi para Montevidéu, a Renner, muito antes da Renner, o Jefferson colocou 2 lojas, com 2 concessionárias lá no Uruguai. Nós estamos com 3 marcas, nós apresentamos 3 marcas, são 2 prédios, na verdade é um prédio com duas frentes e representamos 3 marcas lá no Uruguai. Por que tu foste para o Uruguai? Porque era difícil e ninguém acreditava que ia dar certo. É um mercado muito pequeno, aqui tinha uma participação muito pequena no Uruguai, é um mercado mais disputado que o Brasil, são 66 marcas de automóveis, enquanto aqui no Brasil nós temos 35, para se ter uma noção. O mercado do Uruguai é um mercado de 50 mil automóveis ano, enquanto aqui no Brasil nós estamos falando de um mercado de mais de 2 milhões de automóveis. Só no Rio Grande do Sul tu tem quase 3 vezes o tamanho do mercado do Uruguai. Mas precisava, de alguma forma, fazer a construção da marca, a parte de pós-vendas no Uruguai era muito fraca, e esse foi o desafio que nos fez ir para lá. Mas, comparando segurança de lá com segurança daqui, não dá para te chegar perto. E eu vou aproveitar o que o nosso vereador, presidente da Câmara, Walter Nagelstein, estava falando. Tá? Lá no Uruguai, as pessoas ainda têm medo da polícia. Nós aqui não temos. Tem medo da autoridade. Ontem estava passeando com os meus sobrinhos, 9, 10 anos de idade, aí, vamos entrar aqui no chafariz da Praça de Atlântida. Não pode. Tem que respeitar a autoridade, né? Por que não pode? Não, mas se a gente entrar, o que vai acontecer com a gente? E aí tu fica aqui assim, o que vai acontecer com eles? O que eu vou dar de explicação? Vocês vão ser recolhidos para a FEBEM, e aí o Dindo vai ter que ir lá pagar uma multa para... Não vai ter repressão, não tem o que impeça... Não há punição. Não há punição. Dá a certeza da impunidade. Então isso... Não, mas ali, o processo de segurança, ele é mais... entrar no chafariz da praça, pode até acontecer isso. Agora, o bandido... Paulo Sérgio, qual é a punição para um bandido menor de idade entrar dentro da minha empresa hoje e roubar? É fácil vigiar e fiscalizar e policiar o cidadão de bem. É o que se faz com a gurizada na praça aqui. Agora, ver se essa ação que foi feita na praça é feita nas vilas e favelas da nossa Porto Alegre, do nosso Brasil. Sabor irresistível e qualidade que não surpreendem mais. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, disponível em toda a rede Zafari, qualidade desde 1960. Hoje o senhor vai ter oportunidade, porque eu mandei lá para o nosso churrasquinho à beira-mar, mandei umas linguiças da Castro, linguiça essa espetacularmente apimentada. Vamos ver se o senhor vai gostar. Mas, ministro, o nosso ministro Eliseu Padilha virou lá uma espécie de interventor, está comandando a operação de Roraima. E o senhor quase virou interventor no Rio de Janeiro. Mas que loucura é essa? Eu cheguei na quarta-feira de cinzas, em Brasília, por volta de 1h da tarde. Fui ao encontro do presidente e o encontrei extremamente desconfortável e até revoltado com o que se estabeleceu no Rio de Janeiro, especialmente durante o Carnaval. Convencido de que as medidas que haviam sido tomadas até agora não estavam tendo o resultado esperado, que a situação ou já era de descontrole ou caminhava de forma acelerada para tanto. Quer dizer, o que você vê lá, saque não é fome. O cara quer tomar uma cerveja, passa no supermercado, bota um engradado de latinha nas costas e vai embora para casa. Quer dizer, era uma degradação absoluta. Em vários pontos da cidade houveram arrastões, barreiras armadas, faziam barreira nas ruas e assaltavam as pessoas. Também aquele vídeo, não sei se vocês viram,
o cidadão faz sexo na praia, quer dizer, na praia... Não tem o do Flamengo? Não tem, não tem nem... Crianças passando... Isso não é novidade. Sim, mas é uma coisa que não tinha... Mais antiga é andar de galope. Não, mas não, no meio aqui... No Rio de Janeiro? Eu nunca vi. Aqui na Praça de Atlântida acontecia isso. O cidadão tá andando com as crianças, mas nós chegar ali agora, o cidadão tem vontade de... Mas para ver como é que está o Brasil. Pois é, então quer dizer, um caminho de uma degradação moral, de uma degradação... E vi o presidente muito desconfortável com isso, inclusive, depois de nós conversaram com ele o ministro Jungmann e o ministro Etchegói. Na quarta-feira eu voltei a falar com ele e ele me comunica que havia tomado a decisão de ter uma atitude mais drástica no Rio de Janeiro, e já falando na intervenção. E que haviam seguido para o Rio os ministros Jungmann e Moreira Franco para conversar com o governador Pezão a respeito do assunto. E o presidente realmente decidiu. Eu vou dizer uma coisa, eu sou um político corajoso. Eu acho até que tem hora que eu nem sei de onde é que eu tiro coragem para alguns enfrentamentos, mas sou uma pessoa relativamente corajosa. Agora ali eu vi uma coragem do presidente que eu não conhecia, porque eu quando ele me comunicou dessa sua decisão, eu confesso que eu fiquei em dúvida. Será que nós não estamos trazendo para nós uma questão que a princípio não é nossa, mas vi o presidente determinado a enfrentar essa questão. Ele, como mandatário máximo da nação, entendeu que era necessário, sim, corremos o risco até de um fracasso corremos o risco. Mas é uma crise, uma decisão. Mas na crise de autoridade, a autoridade precisa ocupar o seu espaço. E ele tinha tomado a decisão, até me comunicou que havia sido aventado o meu nome para a eventualidade de uma intervenção completa, né? Eu digo, presidente, se o senhor quiser me tirar aqui do Planalto, o senhor me manda de volta ali para o complexo. Eu atravesso a rua de volta. Não, já decidimos que você vai continuar aqui comigo. É bom isso, qualquer coisa esse Brasil. Pelo menos a gente é lembrado, né? Problema de fronteira, Exército. Problema de desordem, chama o Exército. Ferrovias, as melhores que temos aí foi o Exército. Rodovias, o Exército fez muitas. Pontes definitivas, pontes emergenciais. O Exército é chamado para tudo, até para as eleições, para a biometria. O Exército está ajudando o eleitoral. O Exército é um contingente. Então, que bom, né? Um repositório. Que bom. Tem gente que acha que o Exército não tem finalidade. Tem gente que absurdamente acha que o Exército não tem finalidade. As Forças Armadas, né, como um todo. Se fosse uma intervenção completa, se a intervenção se desse a nível de governador, a substituição do governador por um interventor, ela não seria um civil. Mas como ela se deu na área de segurança, o entendimento é que o general Braga, ele está muito preparado. Tu tirou o Cruz da onde, hein? O sobrenome dele é Cruz Braga. Cruz Braga, Mas eu conheço o general Braga. Braga, o nome de guerra é Braga. O general Braga tem Meu xará, já tem a experiência, né? É um mineiro com experiência em duas operações muito importantes, a segurança nas Olimpíadas, que foi um sucesso, e a intervenção que fizemos num certo momento, que foi feita num certo momento no estado do Espírito Santo. E é isso, é uma declaração de guerra que é o banditismo. Depois da Unimed, sim. Que tu lembrou aqui da praça, o gaúcho lá de Bagé que diz o seguinte, até Zurrilho, que é um bicho fedorento, gosta. A Unimed Porto Alegre tem vantagens para a sua equipe viver o verão com mais saúde. Contrate agora um plano de saúde e ganhe carência zero para consultas e exames simples. 10% de desconto nos 6 primeiros meses. Ligue o 0800 510 4646 ou acesse unimedpoa.com.br e aproveite a promoção até 31 de março de 2018. Essa data é inesquecível. 31 de março de 2018. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você, este é o nosso plano. O ministro está saindo aqui de novo, já saiu do carnaval cheio de confetes, serpentinas, purpurinas. Agora também estão lhe jogando aqui coragem, ousadia, o homem à frente do seu tempo, é coisa boa isso. É bom, quem é que não gosta de carinho? Coisa boa. Agora eu quero fazer uma colocação. Teve um cara que foi idolatrado por esse Brasil lá fora
especialmente no Rio de Janeiro, ele chegava em Porto Alegre e parecia que estava chegando a rainha da Inglaterra. Vai cometer uma injustiça agora. A rainha da Inglaterra. A rainha... do Beltrame. Óbvio, como é que tu adivinhou? Mas como é que tu adivinhou que eu ia falar do Beltrame? Mas para que coincidência tu ter adivinhado? Beltrame fez um grande trabalho. Não, mas como é que tu conseguiu adivinhar que era o Beltrame? Que é óbvio, eu leio teus pensamentos. Mas só lendo meus pensamentos mesmo, para achar que era o Beltrame. Se tu pensa tão bem dele, tu não poderia achar que eu ia falar dele. Mas porque eu nunca me referi a ele. Então de quem tu vai falar? Aliás, é dele mesmo. Então... Mas dele mesmo. Mas que barbaridade. Eu acho que... Então, no fundo, tu pensa como eu. Não. O Beltrame foi, pelo que eu vejo, pelo que eu constato, um blefe. Mas não é isso. É que a situação é incontrolável. Lembra o seguinte, o Complexo da Maré... Então ele perdeu. Todas as medidas que ele tomou foram inconsequentes. Paulo Sérgio, o Complexo da Maré tem 1 milhão... O Complexo da Maré, para quem está no Rio de Janeiro, está ao longo da tal da linha vermelha, que vai em direção à Ilha do Governador, ao aeroporto do Galeão. Sim. Tem 1,5 milhão de pessoas morando só no Complexo da Maré. É a população de Porto Alegre ali dentro. Dentro de um caos urbano. Vem cá, o PT, só para lembrar aqui, poderia ter gasto o que gastou na reforma do Maracanã para urbanizar o Complexo da Maré. Por que a polícia não entra lá dentro? Porque não tem rua, não tem nem como entrar. Aí o Beltrame fez um trabalho no Rio de Janeiro. Aí tem razão, Milton. Pega os caras do Haiti. Que é insustentável, Paulo Sérgio Pinto, porque ele tem que ser permanente de repressão. E aí o que está acontecendo? A gente tem que ter essa perspectiva. Se está enxugando gelo. Nós estamos falando das Forças Armadas. Vou perguntar o seguinte para vocês, telespectadores. Por que não deu resultado, Beltrame? Quantos pés de cocaína plantados no Brasil? Em relação a isso. Não tem um pé de cocaína plantado no Brasil. Por onde é que entra? Pela fronteira seca do Brasil. Paraguai, lá por cima, pela Amazônia, pela Bolívia. Tá? Por que as Forças Armadas não podem complementar? Mas nos Estados Unidos também não. Está ajudando, por exemplo, pé de maconha. Mas lá tem... Não produz cocaína? Lá tem uma instância policial, que é a DEA, especializada no combate. Mas entra, assim mesmo entra. A questão do... E nem por isso é o caos que tem no Brasil. Nem por isso é o caos. Porque lá tem 10 vezes a população prisional que tem no Brasil. Eu vou dizer o que eu penso em relação ao Beltrame, é a discussão das UPPs. Da ação, do planejamento, da estratégia de ocupação dos morros, de chegada da autoridade ao morro através das UPPs. Eu estive no Rio num carnaval, no momento em que o PP tinha 1 ano e meio, 2 anos, e nunca vi o Rio tão tranquilo. Os motoristas de táxi elogiavam o Rio de Janeiro. Foi o último carnaval que, inclusive, eu estive no Rio. Depois nós tivemos um momento de inflexão, que foi o caso do Amarildo. O caso do Amarildo, ele, daquele pedreiro, onde, a princípio, houve realmente um abuso de policiais, tudo leva a crer que é isso, mas esse assunto foi hiperdimensionado diante dos resultados positivos que estava se tendo até aquele momento com essa questão das UPPs. E o resultado é que a UPP foi perdendo o apoio. Na verdade, aquilo depende do apoio da sociedade. Você tem que deslocar recursos. Depende do orçamento, né? Depende do orçamento, que depende do apoio da sociedade também. Depende muito do orçamento. Então, eu não vejo o Beltrame como um fracassado. Eu vejo um que tentou uma estratégia que acabou perdendo o apoio da sociedade. E daí, sem o apoio da sociedade, para uma ação drástica como aquela, o resultado foi quase que o encerramento do Pela programa. arrogância, porque ele se achava eu não conheço, arrogante. Não é arrogante. Não é. É um homem educado, cordato. Não diga isso. Eu não sei, eu não conheci o Beltrame, mas essa é uma avaliação que eu tive. Não. Sim. Agora, o que nós estamos fazendo? Essa questão não é uma questão pontual no Rio de Janeiro. É uma declaração de guerra à criminalidade no Brasil. Gente, eu e o Sequim fomos secretários da Indústria e Comércio de Porto Alegre. O centro e o comércio ilegal é o seguinte: tem que estar combatendo todo dia. No dia que tu baixa a guarda, toma de novo a ilegalidade. No dia que falta autoridade. Toma de novo a ilegalidade e toma conta. De todas as formas. Então, infelizmente, no Brasil, nessas crises econômicas, é difícil tu ter uma política de orçamento máximo no mundo inteiro. E essa política da UPP era também ações sociais junto com a repressão. E não se conseguiu manter essas ações sociais. Agora tem que ter autoridade e tem que estar permanentemente ali. O dia que o que falta, Jefferson? O que falta para Porto Alegre virar o Rio de Janeiro? Peraí, já não virou na proporção. Vamos começar o seguinte: tem como separar o tráfico da criminalidade?
Eu tenho visto um pouquinho isso em países diferentes. Se não me engano, foi essa semana que assumiu o primeiro-ministro da Áustria, que uma das primeiras medidas dele foi pena de morte para traficante. Tá? Segunda medida foi presidiário tem que trabalhar e produzir. Se não pagar a sua comida, não vai ganhar comida de graça do Estado. E bota presídio, se está sendo local para a família visitar, bota presídio privado da Amazônia, presídio privado. Botar lá onde tem que construir a estrada. Presídio privado. Claro, vamos construir estradas, vamos construir pontes, bota a bola aquela na perna. Sabe por que não pode? Porque a Constituição do Brasil consagrou o princípio da dignidade da pessoa humana e aí não pode nenhuma pena de gravame físico. A Constituição de vocês, do PMDB. Que está errado. A Constituição do PMDB. Que está errado, que eu gostaria de mudar. Essa Constituição foi feita à sombra do PMDB. Nós estamos falando de um país que não tem preocupação com violência, que não tem criminalidade conhecida. Nós estamos falando de uma Áustria e a preocupação é com o tráfico. Vamos para o Uruguai. Criminalidade bem menor, bem inferior. Inclusive, uma preocupação aqui, até fica um alerta para o Brasil. Quantos turistas estrangeiros entraram no Brasil nesse último ano de 2017? No Uruguai entrou mais do que a própria população do país de turistas. E só nesse verão nós tivemos 700 mil brasileiros no Uruguai, tá? Inclusive o Carnaval de Montevidéu, que não existia há 5 anos, estava com todos os hotéis lotados em Montevidéu no final de semana passado, que é um carnaval, mas muito pequeno, que não serve para ser do interior do estado do Rio Grande do Sul e já está ficando famoso agora porque as pessoas querem se divertir no carnaval e não conseguem mais se divertir. Tá? Segurança. Qual foi a medida do Uruguai? Vamos liberar a maconha, mas vamos legalizar ela. Por quê? Perfeito. Porque os cartéis de fora entraram no Uruguai, tá? Cartéis chilenos, brasileiros, argentinos, etc. Vamos criar uma cultura aqui dentro que a gente sabe quem está produzindo, quem está vendendo, onde é que é vendido e quem consome. O maconheiro no Uruguai tem que ter a carteirinha para estar fumando, senão tu não pode sair fumando na rua liberado. Tá? Ele tem uma carteirinha de frequentador de um clube. Eu tenho um amigo meu que é maconheiro de carteirinha sem carteirinha. Nenhuma dessas medidas resolveu por problema. Está irregular. Todo mundo sabe que ele não tem carteirinha. Mas é que, na verdade, é que a maconha não tem... Os caras que... Paulo Sérgio está criminógeno como droga, que a cocaína, que o crack. O crack é uma verdadeira tragédia em Porto Alegre. Aquelas vilas todas ali em cima do dilúvio, embaixo dos viadutos, o vetor daquele problema todo é o crack. Na Cidade Baixa, grande parte de guardadores de carro e outras coisas, não todos, obviamente, mas é o crack. Então, se andasse por ali no viaduto Borges Medeiros também? Viaduto Otávio Rocha, tem tráfego, nós vimos às 8h30 da manhã. Otávio Rocha, na Borges Medeiros. No mercado público nós visitamos ontem para sugerir melhorias ali no mercado público e a abertura do segundo piso do mercado. E tem tráfego ali entre a estação do Transurb e o mercado de manhã à noite. E assalto e punguista. E ontem estava aqui o nosso comandante do 9º BPM, como é o nome dele esse aqui? Coronel Amorim. Coronel Amorim. Né, e pedir socorro a ele, que já está fazendo uma ação boa ali, mas pedir... Bom, vamos chamar o Beltrame aqui que ele vai resolver. Antes do Milton, o CREMERS informa o certificado de regularidade de pessoa jurídica do Conselho Regional de Medicina agora pode ser obtido via internet. Para isso, basta acessar o cremers.org.br. O certificado de pessoa física também está disponível no portal do CREMERS. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Milton Machado, o Milton já tinha pedido a palavra. Eu acabei de receber aqui um WhatsApp aqui mostrando o armamento pesado, né, nos morros do Rio de Janeiro. Então veio aqui 4, 5 fotos. É impressionante. Eu duvido que até que o nosso exército tenha esse tipo de armamento, que o pessoal está acampado aqui, ó, em cima do morro, apontando para aquelas vilas lá, né? Então é difícil, né? Somente com, a intervenção das Forças Armadas mesmo terá esperança de que isso possa melhorar. Só para não virar a página do Beltrame, eu e o Walter concordamos em quase tudo, mas nisso eu também discordo. Eu dei graças a Deus quando o Beltrame não aceitou ser secretário da Segurança do Rio Grande do Sul. Porque todos nós, a primeira coisa que ele foi olhar era o orçamento. Então é um secretário que só trabalha se tiver orçamento monstruoso. E o que ele indicou para ser secretário foi um fracasso também. Então não me faz falta o Beltrame no Rio Grande do Sul. Mas o Milton falando em armamento, aquele assalto que teve na Serra do Carro Forte,
O armamento que eles tinham era... 1,50? É. Eles derrubam até avião aqui. O cara tava do lado... Derruba até avião. O cara tava do lado do quartel da Marinha. E outra coisa, e qual é a chapeação que preparou? Porque aquilo lá tem que estar em cima de um pedestal. Então prepararam um automóvel, todo ele, um automóvel da tua marca, prepararam todo ele com placas de aço e o pedestal para segurar o armamento. Mas outro dia mostrou no Rio de Janeiro o cara do lado do quartel da Marinha, na Ilha do Governador, com um fuzil e 2x3 e parou um exercício militar. Subiu no muro com a arma e mandou os milicos pararem o exercício militar. E pararam. E o pessoal teve que parar. Mas que barbaridade. Sim, senhor. Então... É inversão. Nós temos, na realidade, o governo paralelo. Agora fala do Rio de Janeiro. A gente fala, não, PT, todos nós criticamos o PT. Quanto tempo o PT governou o Rio? Não. A Benedita foi governadora. Não, ela foi... 4 anos. Não, senhor. Ela foi... Ela foi substituta. O nosso partido tem uma responsabilidade. Foi por eleição, foi 7, 8 meses. O nosso partido, o PMDB, tem uma responsabilidade e a gente não... O PMDB governou o Rio de Janeiro todos esses Mas sim, nós não estamos fugindo dessa O que nós temos que fazer e sempre aliado com o PT no Rio de Janeiro, o PMDB. E o PMDB aliado com o PT no Brasil. Passarinho que anda com morcego acaba dormindo de cabeça para baixo. Não é assim que diz. Foi o que aconteceu. Acaba dormindo de cabeça para baixo. Ministro, eu queria cumprimentar o Paulo Sérgio pelo evento aqui na praia no dia de ontem e dizer que lá em Porto Alegre, por exemplo, uma das coisas que foi falada aqui, nós temos uma potencialidade enorme, que é a hidrovia do Guaíba, que já está sendo explorada ali pela Aracruz Celulose, mas Porto Alegre por si só tem uma orla e uma hidrovia pronta. Nós poderíamos ter 12, 13 estações hidroviárias ligando toda a costa da cidade, desde a Zona Sul até a Arena do Grêmio, e isso é uma questão subaproveitada na cidade. Então, eu te cumprimento pelo debate, porque o debate de ontem permite que a gente olhe para a infraestrutura brasileira, para os modais brasileiros e veja que o Brasil investiu só no modal rodoviário, que o ferroviário está subutilizado, que o hidroviário está subutilizado e que a gente precisa, como gestor... A pior privatização no Brasil foi a ferroviária. Tu sabes que as hidrovias, eu até ontem comentei com o secretário Pedro Westphalen, nosso Porto Alegre. Aliás, só para me levou o projeto lá daquela parte de revitalização ali da orla entre a Ponte do Guaíba e até a Arena do Grêmio, que eu levei adiante. Inclusive, mas o problema é que os navios, para fazer só o abastecimento para entrar ali no porto de Porto Alegre, eles estão pagando uma taxa que o custo do combustível fica muito mais alto do que eles abastecer em qualquer outra parte que tem hidrovia. Não é isso que eu estou falando, cara. Então nós temos que repensar também, se tu quer ativar alguma parte do porto e da hidrovia de Porto Alegre... Calil, mas não é isso. Tu está falando de transporte de carga. De grandes navios, que usam o Cais Marcílio Dias e o Cais Navegantes, tá? Porque mas o Cais Mauá foi desativado. Eles estão pagando um horror para... Eu estou falando de ampliar a operação do catamarã. Né, que faz um transporte maravilhoso hoje entre Guaíba e Porto Alegre e que nós deixamos lá na Secretaria do Urbanismo um projeto das hidroviárias com 12 estações planejadas em Porto Alegre, que pode sair lá do Lami, passando por Belém Novo, por Ipanema, pela Assunção, pela Tristeza, pelo Cristal, pelo Cais do Porto, Cais Mauá, indo ali no Cais Navegantes, indo até a Praia de Belas, indo até a Arena do Grêmio. Excelente. Mas aí tem um problema. Quem é que vai operar isso? A viabilidade disso, vai ter gente que vai lá, tem que dar... É muito complexo isso. E outra coisa, a passagem se torna mais cara. Depois é complexo, mas depois que tu resolver tudo isso, tu tem que enfrentar os ecologistas. Não, tudo é complexo, mas na vida pública ou tem uns que enxergam solução e constroem solução, ou tem outros que ficam parados enxergando o problema. Eu me coloco do lado que tem que encontrar solução. Tem uma hidrovia pronta, no mundo inteiro fazem isso. Por que nós não podemos? Vocês querem saber de uma coisa? Todo mundo diz, olha, Porto Alegre está de costas com o Guaíba. Tu não pode construir uma marina no Guaíba. Lá na Sociedade de Engenharia tinha um pier. O Ronaldinho fez um lá, proibiram, tiraram. Na Sociedade de Engenharia tiraram, é proibido. Se tu quiser, tu tem uma casa na beira do rio. Vamos pegar o Carlos Araújo. Quiser botar um pier ali, não pode. Hoje tu não faria os jangadeiros.
A vanguarda do atraso não deixa. A vanguarda do atraso domina tudo. E nós então vamos lá. Então nós temos que combater o não pode. Vamos combater. Combater o não pode. Perguntar para qualquer um por que não pode. Ele não sabe dizer por que não pode. Vamos criar a Secretaria do Pode. Porque não pode. Não, na verdade, porque lá em Brasília, quando fizeram a mudança do Código Florestal, eles proibiram 60 metros qualquer tipo de edificação em beira de margem de rio e de burramente. Então, o Código Florestal foi... As casas parlamentares, a gente que é parlamentar sabe disso. Elas são muito suscetíveis a grupos de pressão de minorias. A grande maioria é silenciosa. Aí vai meia dúzia de ONGs lá. O desenvolvimento econômico não há nada que seja mais favorável à remediação, inclusive, de áreas ambientais degradadas. A pobreza, ao contrário, é a maior responsável por degradação ambiental. O que nós temos que fazer no Brasil é vencer a pobreza. Inclusive a pobreza de espírito. Depois desse merchan, nós vamos tratar de previdência. Vinho para todas as ocasiões, inclusive no verão. Antes de ir curtir as férias, que tem gente ainda tirando férias, passe na Vinhos do Mundo e garanta as melhores condições para os melhores vinhos espumantes e assim você possa brindar todos os momentos. Vinhos do Mundo você encontra com mais de 1000 rótulos nacionais importados. Eleita a melhor loja de vinhos de 2017. Conheça as lojas da Cristóvão Colombo, 1493, da Lípio César, 203, da Getúlio Vargas, 1135. A Unicred é a instituição financeira cooperativa que acredita que realizar é estar junto, por isso está sempre ao seu lado, transformando investimentos em resultados e oferecendo as melhores soluções para suas oportunidades virarem realidade. Procure a Unimed ou a Unicred, que você vai encontrar grandes negócios. Ela está bem próxima a você, mais do que você pensa, e você vai saber por que o cooperativismo pode fazer parte de sua vida. Unicred, mais valor para você. E vamos agora ao quadro de saúde com o nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina, presidente da Bienal do Mercosul, o nosso Gilberto Schwartzman. Fale, doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Quando localizado, o câncer de intestino é totalmente curável com cirurgia. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada numa fase em que as células malignas já se espalharam por outras partes do corpo. Por décadas, os pesquisadores buscam novos medicamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos no tratamento dessa doença. Hoje, há medicamentos capazes de inibir de modo muito eficiente o crescimento desse tumor. O número de pacientes com doença controlada, mesmo quando a doença já não é mais localizada, é cada vez maior. Além disso, os cientistas descobriram tratamentos imunológicos que, associados à quimioterapia, melhoram muito os resultados do tratamento. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Prometido, vamos tratar de previdência. Já temos quantos votos a favor? Essa é a pergunta que se faz. Como é que está a matemática da reforma previdenciária? Uma reavaliação dos números, ele vai ser feito a partir do dia 19, está sendo feito a partir do dia 19. Onde nós teremos novamente o contato direto com os deputados. Eu trabalho com aquela matemática que nos falta ainda 40, 50 votos, então que nós temos que virar, de cada 2 indecisos, nós temos que virar que um dos 2 indecisos venha para o nosso lado. É difícil? A questão eleitoral, nesse momento, pesa, mas não é impossível e nós vamos continuar nessa luta. Ontem eu conversei com o presidente. O presidente diz, olha, Marão, vocês... Tanto é que minha prioridade continua sendo Previdência. E o que o presidente quer é que nós, efetivamente, quando tivermos os votos suficientes para a sua aprovação, que nós busquemos daí com ele uma solução jurídica em relação à intervenção, uma solução constitucional, porque no momento em que, enquanto estiver acontecendo a intervenção em algum estado da federação, não podem ser, a Constituição não pode ser emendada. Quer dizer, poderia até dizer, não, nós podemos aprovar, ela não pode ser promulgada, mas o nosso entendimento é que não deve ser nem votada. Então, nós não votaremos esta emenda da Previdência enquanto o Rio de Janeiro estiver sob intervenção na sua área de segurança. A busca de votos, ela continua e a solução permanente passa por ela.
país é inviável sem que nós possamos equacionar a questão da nossa previdência. Aí não adianta, aí não funciona a saúde, não funciona a educação, não funciona a infraestrutura, que você ontem discutiu no fórum, não funciona a segurança. Enquanto nós estivermos tirando da saúde, da educação, da segurança, da infraestrutura, 268 bilhões de reais, quando tiramos no ano de 2017, não há como o Brasil ser viável. Então, a luta continua. A luta continua, mas a verdade é que o governo passa a ter também agora mais uma prioridade, essa prioridade que é a guerra ao banditismo que ameaça hoje a democracia e o Estado de Direito no nosso país. Está à disposição, ministro, aí. Ninguém mais tem interesse na Previdência aqui? Eu tenho. Tu tens? Eu tenho a solução para a Previdência. Opa, mas olha aí, rapaz. Privatiza tudo que dá certo. Na verdade, tu quer guerra mesmo, né? Não é por aí. O grande problema, e não é obviamente do Milton, é que infelizmente no nosso país, essa questão da impunidade pega também aí. Porque grandes fundos de pensão, no passado, inclusive de organizações militares até, foram mal geridos e quebraram. Tem o da Varig agora mais recentemente. E nos Estados Unidos houve o problema daquele Bernard Madoff, que não tem a ver com previdência, mas que era um cara gestor de fundos e que causou uma das maiores desfalques lá nos Estados Unidos. Ele está condenado à prisão perpétua. No Brasil, as pessoas ficam 5, 6 anos, aí o Catiola levou 2 bilhões de dólares. Mas nada tem a ver isso aí com previdência. Não, Milton. O que eu estou dizendo é o seguinte, aqui houve vários fundos de previdência que quebraram o nosso país e que os gestores não foram responsabilizados. O governo meteu a mão. Você está falando Monte Pio da família militar, foi um deles. Intervenção do governo federal. Governo militar, inclusive, que passou tudo que era bomba que aparecia em empresas quebradas, passavam para dentro do Monte Pio da família militar. Banco Sul Brasileiro, enfim, uma série de bancos, tudo com a mão do governo. Quer dizer, o governo tem que fiscalizar e não se intrometer e dizer o que tem que fazer. O que dá para registrar é o seguinte: privado é privado. Toda a economia do Brasil já mostra sinais de melhora, recuperação, só que o pontapé final para que o Brasil volte a crescer está em cima da reforma da Previdência, onde tem vários outros segmentos atrelados. O nosso segmento automotivo, o Rota 2030, está atrelado à aprovação da reforma da Previdência. Por que nos Estados Unidos dá certo a Previdência privada? O Chile privatizou a sua Previdência. Porque lá tem punição e tem cadeia. Mas aqui teria que ter também. Como aqui, voltamos ao início do programa. Não tem punição. O que acontece? Só para deixar claro, o governo não cogita da privatização da Previdência como um todo. O governo entende que o Estado deve ter, sim, a responsabilidade pela subsistência, até pela existência de uma aposentadoria que garanta uma vida razoavelmente uma vida razoavelmente segura e principalmente digna. Digna. Agora, então nós vamos garantir até o teto. Digna não é. Até o teto. Uma pessoa contribuiu para 10 salários? Eu contribuo com... Eu me desconto do meu prolabore lá. Ela não é contributiva, ou seja, tu não faz a tua previdência. Você faz o bolo da arrecadação previdenciária entre os que estão trabalhando e distribui entre os que já se aposentaram. Esse é o sistema. E a saída e a mudança desse sistema pode ser, mas ele é um erro que vem de muitos anos. O governo trabalha com o sistema de caixa e não com o sistema de capitalização. Abre espaço para aquele que quiser fazer a sua aposentadoria complementar. Nós não estamos obrigando o cidadão, assim como no judiciário já tem, a se aposentar com no máximo R$ 5.300. Se ele quiser uma aposentadoria complementar, ele que busque na área privada uma aposentadoria. E vai onde você, a partir da tua contribuição, você garanta, digamos, inclusive uma renda redução do imposto de renda. Isso continua. Mas a garantia, aquela garantia, o governo permanece concedendo até o teto pela reforma. E aí é para todos os brasileiros. Aí é para juiz, delegado, político. Vencida a transição Não muda amanhã, mas vencida a transição Agora, eu quero fazer uma aposentadoria complementar.
você tem aí várias oportunidades, várias empresas, aonde nós vamos efetivamente ter que aumentar a fiscalização, onde você pode fazer a tua aposentadoria complementar. Mas os maiores estouro que acontece hoje na Previdência é os fundos de pensões oficiais, o dos Correios, da Petros, da Caixa, esses são onde dá. Agora me aponta um fundo de previdência privada que não seja do governo que quebrou, que seja quebrado. Veja bem, o que existe? Inclusive o cidadão vai poder optar. Se não, eu sou funcionário da Petrobras, mas eu não quero fazer meu fundo de aposentadoria da Petrobras. Isso seria interessante. Eu quero fazer lá no Bradesco. Confia mais, entendeu? Eu fiz lá nas pesquisas. Isso vai ser possível. Você tem uma aposentadoria que é obrigatória, uma previdência que é obrigatória para todos nós, a partir do que vai ser descontado um X% do que você ganha, e vai ser, digamos, pelo distributivismo, distribuído entre os aposentados, e a partir dali você pode construir, se quiser, uma previdência que lhe garanta uma renda complementar. Ou você pode comprar um imóvel para alugar e futuramente esse aluguel lhe dá uma renda. Ou seja, você vai construir a complementação da sua aposentadoria, quem tiver condições, do jeito que quiser, e o governo vai garantir até o teto do INSS essas aposentadorias. Mesmo que desconte muito acima do teto. Mesmo que desconte muito acima do teto. É que alguém tem que pagar para o agricultor, para aquele que se aposenta aos 65 anos sem nunca ter pago. Tem aquele que também que foi guerrilheiro, né? Foi perseguido político. Tem que pagar para essa gente toda. E aqueles que nunca trabalharam recebem o valor mensal, presidiário recebe. O grande fato que a sociedade quer ver é o seguinte: não pode ter diferença entre quem trabalha na iniciativa privada, quem trabalha no setor público. Mas isso, infelizmente, vai ser mantido. Mas está errado. O grande lance que a sociedade quer ver é que quem se aposenta na iniciativa privada e no setor público seja as mesmas coisas. E a mulher tem jornada de trabalho dobrada. Ela tem que ter menos anos de trabalho. Vamos ao ponto final com Gimo e FCDL com quem comércio. Ponto final. Oferecimento: Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. E agora, no ponto final, nós vamos começar com quem menos falou, Jefferson Firstenau. Não, mas até que falamos muito. Não, foi quem menos falou, eu tenho um falômetro aqui. Tá bom. Porque nós falamos e o Jefferson ganha dinheiro. Bem que eu gostaria, mas ultimamente não anda assim. Até no passado até já aconteceu. Mas, na verdade, sucesso, eu sempre uso uma expressão: sucesso é dor. Tu quer fazer diferente, tu tem que trabalhar mais que os outros. E nós estamos vivendo um momento que o país ele tem que se posicionar de uma forma diferente e vai doer para várias classes que estão dependendo do governo e vivendo do governo. Senão, não vai funcionar nenhum tipo de reforma. E, infelizmente, no Brasil, a gente não consegue pensar esse país daqui 20 anos, daqui 15 anos. Nós estamos pensando sempre ele de forma imediata. E este é o grande problema deste atraso, que o Brasil tem tudo para decolar, por várias vezes teve, e a gente não consegue ir adiante, dar esse segundo passo para que o Brasil realmente se torne uma primeira potência no mercado econômico mundial, inclusive no aspecto de segurança também, que são coisas que a gente tem que mexer muito rápido. Jefferson, qual lucros para ti, para tua namorada, para os teus sobrinhos, os teus filhos já estão grandes, mas tu vai lá no nosso quilômetro 50 da Estrada do Mar, você vai encontrar diversão, parque de diversões, fazenda, vai encontrar área coberta, rede hoteleira, tudo lá dentro. Muito obrigado, e hoje eu vou retribuir o teu presente, te agradecer. Pode dar também, não tem problema nenhum. Olha, a namorada dele está assistindo. Não faz assim, meu Deus, que eu tô A namorada dele está assistindo. É brincadeira. Olha só, Brincadeira, né? vou retribuir o presente Logo todos. com uma camisa da Rádio Grenal, do futebol de salão da Rádio Grenal, Olha aí, onde está a Sam Motors aí na frente, olha aqui que maravilha. sempre prestigiando. Olha aqui, ó. E mais uma vez agradecer ao meu Leve a Grenal e aqui a São padrinho, professor de marketing. Parabéns pelo evento de ontem, e a gente só tem a aprender
com esse mestre da comunicação e do marketing aqui no Rio Grande do Sul. Ó, Grenal e Guia São Motos. O sonho do São José é botar essa marca no peito. Qual, a da Grenal? Não, da Kia. Mas nunca me fizeram proposta. Bom, quem sabe, o sonho do Milton é botar a Rádio Zé Cruz. Combater a Grenal. Do São José e Cruzeiro. Vamos combater a Grenal com a Rádio Zé Cruz. Calil, seu ponto final, Calil. Olha, o meu ponto final é para deixar bem claro, quem vai anunciar será o governador do estado e a presidente do banco, a Suzana, mas meu amigo Paulo Sérgio e a todos os telespectadores, o Badesul, que há 3 anos atrás teve um prejuízo de 70 milhões, teve o fechamento do seu balanço agora com 47 milhões de lucro. Sem maquiagem. Lucro bruto. Sem e maquiagem. Líquido vai sobrar quase 20 milhões. O seu colchão de liquidez, que é a aplicação do banco, saiu de 620 milhões para 670 milhões. E hoje o Badesul fez mais de 400 milhões de investimentos, porque ele faz o dinheiro às prefeituras. Então eu acredito que é a nossa agência de fomento. É mostrar que a coisa pública também pode dar resultado quando ela é bem cuidada, bem gerida. Então deixa que o nosso governador e a presidente do banco vai anunciar no momento certo, depois da publicação do balanço. Mas pode ficar tranquilo, quando diz que fechou com resultado, é resultado sim, positivo. Delícia aqui, seu ponto final. Já que é o ponto final, falar do final do veraneio, e agora passou o carnaval, vai começar as coisas acontecerem no Brasil, teoricamente. Eu quero dizer que nós esperamos, sinceramente, ministro Marum, que o senhor tenha sucesso nas reformas, e dizer também que o governo começou a explicar que quem tem direitos não vai ser retirado os direitos deles. E nós precisamos continuar com as reformas. O governador Sartori está fazendo as reformas aqui no Rio Grande do Sul, nós precisamos fazer reformas nas prefeituras e nós precisamos entender de uma vez por todas que o dinheiro público não cai das árvores. O dinheiro público vem da arrecadação de impostos, daqueles que geram emprego, daqueles que geram renda, e nós precisamos ter, de uma vez por todas, o respeito àqueles que produzem. Se nós respeitarmos quem produz, nós teremos respeito a quem serve, a quem faz e a quem deve fazer a coisa pública. Milton Machado, eu vou entregar aqui pro Calil. Bom, o teu passaporte para Aqualocos, Estrada do Mar 50, tá? Quilômetro 50. Vou convidar para ir para lá. Eu vou aproveitar o meu minuto, Paulo Sérgio, para homenagear esse belo trabalho que o nosso ministro Marum está fazendo. Que ele fique certo que aqui no Rio Grande do Sul ele sempre terá o apoio, terá o carinho nosso aqui, do povo gaúcho. Sempre que aparecem pessoas com boas ideias, pessoas sérias, o Rio Grande está sempre do seu lado e tenho certeza que nós aqui, empresários, políticos, faremos tudo para que ele continue com esse sucesso e que possa, lá de Brasília, sempre dar esse olhar carinhoso aqui para o nosso Rio Grande. Nosso presidente da Câmara de Porto Alegre, Paulo Sérgio, nosso querido amigo Walter Nagelstein. Tem um assunto que é muito importante, aliás, alguns, na realidade de Porto Alegre, que é a questão dos táxis e a questão dos aplicativos. Existem 2 projetos que estão na Câmara de Vereadores que no ano passado nós não conseguimos chegar num consenso lá. Agora, na última quinta-feira, na reunião de líderes, eu pedi, nós estamos construindo, a absoluta prioridade para isso, para votar nos próximos 30, no máximo 60 dias, os 2 projetos. Regulamentação da questão dos aplicativos na cidade, isso veio para ficar e nós estamos numa sociedade que é a tal da sociedade disruptiva, tem que ser regulamentado. E a Lei Geral dos Táxis, que a ideia é o seguinte, pelo menos a minha, se os aplicativos eles nasceram numa ideia de desburocratização e que o cidadão é o fiscal, nós temos que desburocratizar também os táxis, porque na atual realidade eles estão morrendo. Quer se controlar muito, mas na verdade não se faz o controle adequado e os táxis têm uma má qualidade. Então nós vamos nos próximos 30, no máximo 60 dias, votar essas 2 leis, por determinação nossa e construção lá no Colégio de Líderes. E está chegando na Câmara também a questão da revisão da tarifa do transporte coletivo, que é outro tema importante e que também eu estou determinando a priorização para isso. Porto Alegre tem 36% de gratuidade na sua passagem. Isso é insustentável. Eu acho que um número lógico e razoável é ter em torno de 15%. Quem precisa?
Vamos verificar quem precisa. Gratuidade não pode ser regra, ela tem que ser exceção, senão é insustentável. Nós vamos para uma passagem em torno de R$ 4,50, quando na verdade o cara vai pegar um Uber, por exemplo, do Menino Deus até o centro, paga 6 pila. Então, não é possível se manter a passagem, na verdade, do ônibus do sistema coletivo, e isso está quebrando também as lotações e o sistema de ônibus da cidade. Esses 3 temas que são fundamentais para a cidade, nós nos próximos dias, lá por determinação da presidência e no acordo com o Colégio de Líderes, nós vamos enfrentar. Já estou passando ao Milton aqui, o passaporte do Aqualocos, Estrada do Mar 50, funciona inclusive no inverno, Aqualocos. É o único aqui no Rio Grande do Sul que funciona inverno e verão. Ministro da Secretaria-Geral de Governo, Carlos Marum. Eu vou fazer para um parênteses inicial. O meu menino teve lá no Aqualocos, sensacional, viu? Veio maravilhoso. Já vou pegar esse aqui, já é isso. Fora isso, quer dizer que nós vamos observar com muita atenção essa discussão aqui de Porto Alegre. Porque essa é uma questão onde é uma questão nacional, e é uma realidade, o aplicativo é uma realidade irreversível, mas, como você diz, o que eu penso que não se pode se estabelecer é uma concorrência desleal entre o serviço por aplicativo e o serviço de táxi, como nós hoje conhecemos. Então, nós vamos acompanhar com muita atenção essa discussão. Por fim, eu quero dizer o seguinte, quero fazer mais um parênteses. Aqui, muitas vezes, as pessoas que nos assistem veem que a gente abana. Sim. É que aqui as pessoas passam aqui. É verdade. Nos abana. Aí tem também uma baninha, tem, daqui a pouco tem um dedinho tem assim. a fiscalização, minha mulher passou há pouco aí, eu acho que foi ver se eu estava aqui. Aí eu tive que fazer quase uma posição de sentido aqui, né? Mas, então, e voltando agora realmente a mensagem que eu quero deixar. O presidente Temer decidiu declarar guerra ao banditismo. Isso passa por 2 ações iniciais. Intervenção no Rio de Janeiro, por quê? Porque a degradação até do sentimento de autoridade no estado do Rio de Janeiro, ele é evidente. Essa degradação é evidente, é absurda, e o rumo era, em poucos dias, fugirmos completamente de um mínimo controle que é necessário para que a vida em sociedade aconteça. E o outro é a criação do Ministério da Segurança Pública, que vai, digamos, contribuir com todos os estados nessa questão. Nós sabemos que essa questão não é uma exclusividade do Rio de Janeiro. Esse problema existe em vários, se não em todos, os estados do Brasil. E ontem o ministro Eliseu Padilha, ele me disse ali privadamente que a situação do Rio Grande do Sul, do ponto de vista fiscal, é pior que a do Rio. Diz que do Rio, com os royalties do petróleo, em 2 anos resolve a situação. E o Rio Grande do Sul não tem royalties do petróleo para resolver nada. Realmente. Então isso é para que as pessoas, a vanguarda do atraso aí, se antenem. Se antenem que a situação do Rio Grande do Sul é gravíssima, é assustadoramente grave. O petróleo do Rio Grande do Sul é a sua safra, são as commodities e essas estão desoneradas. Estão desoneradas, é verdade. Então, o que nós colocamos? Isso é uma decisão arrojada do presidente. Vai, assim que o presidente decidir que chegamos no ponto já, as discussões a respeito do Ministério Extraordinário da Segurança chegarem a bom termo, esse ministério deve ser, claro que a decisão final é do presidente, mas ele deve ser criado, e para uma operação de guerra. Chega de achar que é como você falou, não adianta se o cidadão está deitado no chão precisando de um desfibrilador, você tem que ir lá e meter um choque no coração dele, tentar fazer ele levantar e depois ver, curar o que levou ele até aquela questão. Então, desta forma, nós vamos encarar essa situação. A Previdência continua sendo uma prioridade, nós vamos continuar buscando esses votos que faltam e tenho a esperança que consigamos obtê-los nos próximos dias, mas passa a ser também prioridade do governo a guerra contra um banditismo. O banditismo que nos humilha, o banditismo que controla territórios do Brasil, o banditismo que controla os nossos presídios, o banditismo que controla as nossas fronteiras, foi aqui falado, e o banditismo que nos agride e não raramente nos mata. Esse banditismo tem que ser combatido e o presidente Temer tomou a decisão de fazer disso uma das prioridades do nosso governo. Muito obrigado, Paulo, pelo carinho, né, por esses dias de convívio que tivemos aqui nos fins de semana no Litoral Gaúcho, e eu estou à disposição. Dia 4 estaremos lá em
Não me toque. Esse carazinho. O Troféu Brasil Exatamente. Dia 4 à noite. Então já marcamos já saímos daqui com o reencontro marcado. Vou estar operado nesse dia. Vai estar operado? 20 dias fora. Tá certo. E o Idenir vai sempre também. O Milton também vai. O Calil... Quando dá. Quero agradecer aqui aos senhores, ao Calil Sebe, ao Idenir Sequim, Milton Machado, ministro Marum, nosso presidente da Câmara de Porto Alegre, Walter Nagelstein, Jefferson Fistenal, obrigado pela camisa, nosso parceiro aqui também da nossa cobertura de verão. Mas quero agradecer em especial a quem ontem esteve envolvido no nosso 4º Fórum Caminhada, os Caminhos do Rio Grande, dentro do guarda-chuva RS Sustentável, já em 26ª edição, né, e tratamos do presente e futuro da logística brasileira. Ao Ruivo, nosso superintendente, Vanderlei Ruivo, à Vânia, ao César Falcão, incansável, ao Francisco Miguel, ao Roger, ao Tiago, da Informática, ao Gustavo Vitorino, Armando Burdi, que estiveram conosco, o pessoal da SABA, aí, comandados pelo Leandro, e especialmente pelo presidente do Conselho, o nosso querido Parisotto, né, que deu uma força incrível para a realização do evento, a EGR, que aqui esteve com o Cipel, com o Ney Michelucci, com o presidente Nelson Lídio Nunes. E o prefeito Silon, também sempre parceiro. E aos nossos colegas que estiveram em todos os momentos, em todas as jornadas aqui, inclusive ontem. Ao Robinson Jorge, que são os nossos guardadores aqui dos nossos estúdios da Rede Pampa, ao Ariun comandando o Jesus, a Cate, a nossa Marisol, a Clarice, nosso muito obrigado, agradecimento especial pelo sucesso que tivemos nesta cobertura da temporada de verão 2018. Muito obrigado, diria até o ano que vem, mas não é, em dezembro já estaremos aqui, começando as transmissões do verão. E de Porto Alegre, sempre de segunda a sexta-feira, no mesmo horário. E também diretamente de Não Me Toque a partir do dia 5. Do dia 5 ao dia 9, o Pampa Debate será realizado de Não Me Toque com a 19ª edição da Expo Direto. Muito obrigado a todos pelo apoio. Um abraço especial à família Gadré, ao presidente Alexandre Gadré, ao nosso presidente do Conselho, o nosso Otávio Dumi Gadré, pelo apoio de sempre. Obrigado a todos. Muito boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.